Sofrimentos, dificuldades, momentos de tensão. Quem é que gosta disso? Provavelmente você não gosta, eu também não. Entretanto, você sabia que os desafios e dificuldades que enfrentamos na vida, seja em casa, na escola ou na vizinhança, podem ser oportunidades de testemunhar exatamente pela forma que escolhemos lidar com essas situações? Isso mesmo. A maneira como nos comportamos diante das dificuldades é um sermão que pregamos àqueles que não acreditam em Deus. Quem sabe por isso Deus permita que certas coisas aconteçam em nossa vida para que possamos cumprir o propósito específico de abençoar, ajudar ou testemunhar para alguém. Apesar de ninguém sentir o desejo de enfrentar dificuldades e provações, nós podemos encarar esses momentos como oportunidades de exaltar o nome de Cristo através de nossas palavras e ações. Assim como na vida de José, da rainha Esther e do apóstolo Paulo, no fim seremos recompensados por termos permanecido leais ao Senhor. Na época apostólica, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijo em lugares desolados e solitários. Sob a mais terrível perseguição, estas testemunhas de Jesus conservaram pura a sua fé. Mesmo não desfrutando de conforto, mesmo excluídos da luz do sol, mesmo sofrendo, estes filhos e filhas de Deus não se queixavam. Ao contrário, animavam-se uns aos outros, com palavras de fé, com paciência, com esperança, e assim suportavam a privação e a angústia. O impressionante é que a perda de toda a bênção terrestre não os fazia renunciar à fé em Cristo. Veja só o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículos 17 a 19. Diz assim: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. O apóstolo diz: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Escuta só. Quem sabe Deus permite que certas coisas aconteçam em nossa vida para que possamos cumprir o propósito específico de abençoar, ajudar ou testemunhar para alguém. Mas eu quero que você se lembre do seguinte: Deus não criou as coisas más. Deus não criou o sofrimento. Aliás, quando Deus criou tudo, disse que todas as coisas da criação eram boas. Gênesis 1:31. Sabe, Deus poderia ter evitado todo o sofrimento se criasse robôs e não seres humanos. Mas se Ele criasse robôs, seres sem liberdade, Ele nos impediria de experimentar o prazer da escolha. A escolha de todas as coisas e principalmente a escolha consciente de amar a Deus. Deus queria criaturas superiores e plenamente felizes, capazes de tomar suas próprias decisões, criaturas responsáveis o suficiente para assumir os riscos de sua própria liberdade. Criaturas exatamente como Ele, livres. Ou seja, Deus não queria um mundo onde meramente os brinquedos se movessem quando Ele apertasse os botões. Deus não queria isso. Ele queria um mundo onde os seres pudessem agir por conta própria. Mas isso tinha um custo. Mas Ele achou que esse custo valia a pena. Eu quero terminar esta reflexão dizendo que o sofrimento, ainda que seja ruim, tem seus aspectos positivos. Número 1, o sofrimento ajuda a desenvolver um bom caráter. Número 2, o sofrimento ajuda para que tenhamos consciência das consequências morais do pecado. E número 3, o sofrimento faz com que fiquemos com saudade de um mundo melhor ao lado de Deus. Que Deus abençoe você.